Olá, eu sou a doutora Laura Cante, médica capilar e da beleza, e hoje eu trouxe aqui para falar comigo a Priscila Castro, que é consultora de imagem, formada pela École, escola francesa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desejos de imagem e sobre estilos pessoais. Então, Pri, a gente estava aqui conversando sobre desejos de imagem. Explica um pouquinho mais o que são os desejos de imagem. O desejo de imagem, doutora Laura, é aquilo que a cliente procura normalmente quando busca consultoria. Ela deseja se sentir mais elegante, ou ela quer sempre buscar a melhor versão agregada à vestimenta. E é uma coisa que a gente sempre reforça com a cliente, é que o estilo que ela busca, o desejo de imagem que ela busca, ele tem que ser condizente com a personalidade dela. A gente precisa comunicar uma verdade através da vestimenta. Então eu tenho que respeitar o meu estilo e a base disso tudo é o autoconhecimento. Por isso que elas buscam a consultoria de imagem para se autoconhecer, para buscar quais os estilos de essência que elas têm, para identificar que roupa fica melhor, respeitando sempre o seu estilo. Certo. E para as pessoas começarem a pensar sobre o assunto em casa, seria interessante elas começarem pelo que elas acham que elas estão transmitindo ou pela imagem que elas querem transmitir. O que tu sugeriria? São duas pontes, digamos assim, muito importantes. A gente tem que saber identificar que imagem a gente quer comunicar perante os outros, que imagem a gente comunica para nós mesmos, né? E tem que ter uma coerência com a nossa personalidade. O nosso estilo tem que ser coerente com a imagem que a gente quer comunicar. Não adianta eu criar no meu dia a dia uma personagem, eu ser caricata, porque eu não vou respeitar o meu estilo e aí eu não vou comunicar uma imagem de verdade. As pessoas não vão identificar no meu estilo a minha personalidade. E o mais importante é que elas me vejam e que seja uma imagem coerente com o que eu quero transmitir. Certo. E é comum as pessoas trazerem para ti questões assim que elas recebem dos outros, por exemplo, a gente comentou no evento de hoje sobre a questão de às vezes as pessoas parecerem desarrumadas ou desleixadas porque gostam de um estilo mais natural, mais esportivo. Como que funciona isso? Isso é muito comum, sim. As clientes, elas buscam a consultoria muitas vezes com base no feedback que elas recebem das pessoas em geral, seja no trabalho, seja nas relações interpessoais em geral. Muitas clientes dizem, eu não tenho estilo. Na verdade, todos temos estilos, temos até 3 estilos, alguns com estilo mais predominante, outros um estilo mais escondido, mas a cliente, o que ela precisa? Ela tem que adaptar a situação ao estilo dela de essência. Aquela cliente que ela busca se arrumar melhor, que ela vê que ela recebe um feedback de que ela é um pouco desleixada, desarrumada, provavelmente ela tem um estilo natural, que é a pessoa simplesmente primar pelo conforto e independentemente de elementos de moda, mas ela quer passar uma imagem de que ela tem um cuidado mais com a aparência, ela precisa se adaptar esse estilo natural ao ambiente de trabalho, então ela busca muito a consultoria para não fugir do estilo dela, porque é a essência dela, é a personalidade dela, mas ela busca a consultoria para adaptar a personalidade ao cotidiano. Certo. E com relação aos diferentes estilos, assim, o que tu poderia falar melhor sobre isso? Eu diria que nós temos universais, são até 10 estilos, tá? Cada pessoa tem até 3, significa que ao longo da vida esses estilos podem prevalecer mais, uns menos, mas que cada um tem até 3. E que muitas coisas influenciam nesses estilos, o modo como o meio em que a gente vive, o momento da vida que a gente vive. Por exemplo, uma mulher que ela é estilo glamour, que ela tem toques mais femininos na hora da arrumação, que ela prima por tecidos de animal print, estampas de animal print, ela mesmo após a gestação, se ela não tem um estilo natural, ela não vai se deixar desleixar ainda pós uma gestação. Ela vai buscar dentro daquele cotidiano, dentro daquele momento de vida que ela vive, ainda assim não perder o seu estilo glamouroso. Não perder a sua essência, não perder caso. A sua essência. E com relação a essas regras de moda, por exemplo, aqueles preconceitos que a gente tem, baixinha não pode usar saia midi ou pantacur, mulher mais cheinha não pode usar uma roupa mais volumosa ou mais estampada. Como é que tu orienta as tuas clientes com relação a isso? A primeira coisa que eu digo para minhas clientes é o seguinte: elas podem usar o que elas quiserem. A moda, na verdade, ela tá para nos servir, não para nos deixar escravo da moda. Então, primeira coisa não existe regra.
Eu posso usar tudo desde que eu me olhe no espelho e me sinta bem com aquilo ali. Existem, claro, alguns truques que, em razão de estudar a morfologia da cliente, a estrutura óssea da cliente... E os desejos dela de imagem, aquela mensagem que ela pretende transmitir, existem truques que podem amenizar uma parte do corpo, podem valorizar outra parte, mas ela pode usar tudo o que ela quiser, desde que ela consiga se sentir feliz naquele look. Certo. E a harmonização vai depender muito também daquilo que a pessoa gosta ou não gosta no corpo, que ela quer esconder, disfarçar. Por exemplo, se a baixinha quer usar midi, mas quer se sentir ainda assim, não cortada no meio, tem truques nesse sentido. Tem truques nesse sentido. Ela vai usar um sapato que seja mais associado ao tom de pele dela. Ela vai usar um midi, mas ela vai usar um midi mais ajustado. Ela vai usar, de preferência, um look mais monocromático. Não é um look que tenha a mesma cor ou tons semelhantes, tanto na parte do tronco quanto na parte inferior. Existem truques, claro que sim, para amenizar aquilo que a gente não quer que as pessoas enxerguem no nosso corpo, mas a gente pode usar tudo o que quiser. Ah, perfeito. E eu queria também trazer essa questão dos desejos de imagem para a parte facial, né? A parte de procedimentos. Então, por exemplo, uma ruga muito marcada na testa acaba comunicando um ar mais pesado, um certo afastamento. Então, tudo isso está interligado com a imagem que a gente quer passar. Todos os procedimentos que a gente faz, toda essa estratégia de tratamentos médicos, no caso, puxando para o meu lado, né? Toda essa parte de tratamentos médicos que a gente faz também vem nesse sentido de ajustar aquilo que a pessoa está incomodada, o ruído de imagem que ela tem. Ai, me dizem que eu tô sempre braba ou que eu tô sempre cansada e a pessoa tem a olheira bem marcada. Tudo isso a gente vai trabalhando dentro daquilo que a pessoa quer, assim como na consultoria de imagem a Priscila vai trabalhar aquilo que a pessoa quer transmitir, né, Priscila? Exatamente, não é, doutora? Justamente porque a gente entende o peso que a imagem tem e a comunicação não verbal, ela tem a comunicação não verbal, na verdade, é a percepção mais importante na hora da comunicação. Ela é maior do que a fala, ela é maior do que o tom de voz que a gente imprime nas nossas conversas. A comunicação não verbal, aquilo que a gente visualiza no ser, é o que chama mais atenção, não é? E isso comunica a todo momento, os gestos, a forma de expressão, a ruga que mesmo chama... Mesmo a gente não querendo prestar atenção nisso, ou se preocupar com isso, a gente está passando alguma imagem. Isso que é o importante, a gente se apoderar desses conhecimentos e usar eles ao nosso favor, né? Exatamente. Então tá, Priscila, muito obrigada, viu, pela tua presença hoje. Obrigada a vocês por estarem assistindo e até o próximo vídeo.